ao verso 18. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16 ao versículo 18. Nós vamos ler esse texto. E aí os irmãos permanecem com a Bíblia aberta em 1 Tessalonicenses 4, que nós vamos voltar a ele no decorrer do nosso estudo dessa noite. Depois da leitura, pedir ao presbítero Cícero para nos elevar em uma oração ao Senhor. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Versículo 16 do capítulo 4 de 1 Tessalonicenses. Porquanto o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, versículo 17, nós, os vivos, o que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Versículo 18, consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Vamos orar? Amém. Meus irmãos, dando sequência à nossa série de estudos sobre a teologia da aliança, e hoje a minha pretensão é que nós venhamos a concluir essa primeira parte, esse primeiro bloco, em que nós estamos estudando sobre a doutrina dispensacionalista, tá certo? Então nós vamos concluir hoje, e hoje nós vamos falar sobre a escatologia dispensacionalista. É esse tema aí do nosso estudo dessa noite. Hoje nós temos visto um aumento considerável na busca pelo estudo sobre a escatologia. Há muitas pregações que têm sido realizadas hoje falando sobre a doutrina escatológica. Há muitos estudos que têm sido desenvolvidos e nós já estamos nessa sequência de estudar sobre as últimas coisas desde o ano passado, né? Nós já vimos todo o livro de Apocalipse, do capítulo 1 até o último capítulo, e hoje nós vamos dar sequência estudando também sobre a doutrina das últimas coisas. Desta forma, ou desta maneira, hoje nós vamos estudar em uma interpretação mais dispensacionalista, que é o ponto que nós temos estudado nas últimas terças, tá certo? Só ajudar ali, pronto, passou. Dá para enxergar aí atrás? Eu trouxe só um resumo daqui do que mais ou menos, ou basicamente, significa a palavra escatologia. Ela é uma junção de duas palavras no grego. Primeiro, escaton, ou seja, as últimas coisas, e logia ou logia é estudo. Então, escatologia seria estudo das últimas coisas, tá certo? Já que dá para ver lá de trás, vamos ver todos juntos o que é que diz aí esse pequeno resumo. Vamos lá? Que surgiram. Esse é um pequeno resumo que eu trouxe para que os irmãos possam entender o que é que significa a teologia escatológica ou escatologia. Ela fala basicamente sobre a volta de Jesus, sobre a grande tribulação, sobre o milênio e sobre o juízo eterno, tá certo? Basicamente esses 4 pontos que a escatologia vai tratar. A título de informação, e 2 pessoas, 2 voluntários, o que você entende sobre a volta de Cristo, ou como será a volta de Cristo? 2 pessoas. Tem a irmã Rosélia está levantando a mão. No abrir e fechar de olhos. Certo, mas como será esse abrir e fechar de olhos?
No seu entendimento, tá ok? Suas palavras. A irmã Claudinei, diga ali. Repetidamente? Sem repetidamente, certo. Ok, irmã Simone. Certo. Mas como será? Vamos afunilar aqui a pergunta. Em relação a arrebatamento, como será esse arrebatamento? Pronto, melhorou. Duas pessoas, que não seja a irmã Claudineide, nem a irmã Simone, nem a irmã... Duas pessoas. Dois voluntários, assim, bem macho. Pronto, olha aí, falou do macho. Hã? Não vai ser secreto, tem certeza? Olha. Outra pessoa, como será o arrebatamento? Certo, não vai ser secreto, como será? Mais um voluntário. Dudu, diga aí, Dudu. Sim. Um voluntário assim, bem voluntário mesmo, Dudu. Com suas palavras, não precisa. Pastor, eu acho que é isso. Eu acho que vai ser assim. Sim. Certo. Certo. No arrebatamento, né? Ótimo. Perfeito. Tá ok? Então nós temos um arrebatamento visível e nós temos um arrebatamento que trará consequências de uma fé. É isso? De uma busca pelo arrependimento. Todos acreditam assim? Vamos lá, olha agora. Levanta a mão quem crê que vai ser visível. Mas levanta alto só para eu ver. Ou está em dúvida? Baixa a mão. Quem está em dúvida, levanta a mão. Pronto, tem um aqui em dúvida. Bem, é para a gente participar mesmo, tá certo? Quem crê que não vai ser visível, vai ser invisível? Só o pastor. A gente vai entender isso hoje à noite, tá ok? Mas basicamente, a escatologia é um ramo da teologia que estuda as últimas coisas, tá certo? Aqui não está passando não, Léo. Vamos lá. Passou? Vamos lá. Resumindo aqui. Não está aí. Aqui não está aí não. Pronto. Acho que é a pilha aqui. Vamos lá. 2 pontos para a gente entender, tá ok? Primeiro, em 1831, Darwin. Quem é que lembra de Darwin? Só Millie. Foi do tempo de Millie. Da época de Millie. Quem foi Darwin? John Darby Millie. Hã? Certo. O que mais, Millie? Que era o que eu não ouvi. E foi. Gostei da sacada, né? Eu acho que eu não sei não, mas eu pensei que era outra pessoa. Mas vamos lá. Em 1831, Darby, que foi o precursor da doutrina dispensacionalista, lembra que ele trouxe algumas afirmações, que ele havia descoberto uma nova forma de interpretar a Bíblia, totalmente literal, de Gênesis a Apocalipse. Pois bem, a gente precisa entender esse ponto aqui para caminhar de maneira que a gente possa assimilar a continuação do estudo. Ele afirmava que Deus tem quantos povos? 2. Quem são eles? Israel e a... Pronto, ele afirmou isso, que existe uma separação entre o Israel, nação, e a igreja. Ele diz o seguinte: tem 2 povos distintos, com dois destinos. Somente um desses povos, que é quem? Sofreria o quê? E agora? Segundo ele afirmou, né? Já faleceu. Deus tem 2 povos, existem 2 povos, a igreja e Israel, e somente Israel é que vai sofrer a grande tribulação. Segunda parte, ele diz o seguinte: o outro, quem é o outro povo? A igreja, olha aí, estão todos sabendo. Seria o quê? Tirada do mundo numa vinda de quem?
Quando? Olha aí, agora tem uma bronca para a gente resolver aqui. Dois povos, nação de Israel e o povo e a igreja. Segundo eles, somente Israel é quem vai sofrer a grande tribulação. E a igreja vai estar onde? Vai estar no céu? E Israel vai estar onde? Na terra. A igreja vai estar no céu. Ela vai ser tirada do céu, ou tirada da terra, antes da segunda vinda de Cristo. Qual é a base bíblica para isso? Quem sabe? Pode passar aí, lá. Não, antes, passou demais. Passa, pode passar. Pronto, aí. Vamos ver todos juntos, o que é que diz aí? Os dispensacionalistas sustentam os judeus olha, de quem é o culpado que o Messias morreu? Quem é a culpa que o Messias morreu? É dos judeus. E aí, já que os judeus mataram o Messias, aí os judeus vão receber a recompensa do seu pecado, que será a tribulação de Jacó. Alguém já ouviu falar sobre essa tribulação? Não? Primeira vez? Certeza. Eles vão enfrentar a tribulação de Jacó, ou que é também o mesmo termo para a grande tribulação. Tá ok? Então, voltei, né? Olha que fato interessante. Agostinho, Martinho Lutero, João Calvino, o Hiericon Zwinglio e John Wesley, eles não descobriram esse arrebatamento nas Escrituras, ou não descobriram nas Escrituras o conceito de arrebatamento pré-tribulacionista da igreja. E guarde esse nome, pré-tribulacionista. Por que nós precisamos enfatizar isso? Porque todo dispensacionalista clássico, que é o que nós estamos estudando, tá certo? Todo dispensacionalista clássico, ele é também pré-tribulacionista. E eu vou explicar já o que significa isso, tá certo? Mas todo dispensacionalista, ele é pré-tribulacionista. Diz o seguinte, aí os irmãos talvez não vão entender e nem vão lembrar desse nome de baixo, né? Mas eu já vou passar a imagem e aí você vai lembrar quem foi esse, tá certo? Ele diz o seguinte, afirma ser ensinado claramente aonde? Na Bíblia. Ou seja, a doutrina do arrebatamento secreto e o arrebatamento pré-tribulacionista, segundo ele, está escrito aonde? Na Bíblia. Aí diz o seguinte, a culpa é daqueles que não leem Bíblia, porque está na Bíblia. Vamos lá, estou voltando aqui. Vamos falar do arrebatamento secreto. Agora a gente entra num ponto do nosso estudo. Arrebatamento secreto. Acho que foi o presbítero César que falou semana passada. Dá para ver na imagem aí que a roupa está bem dobradinha, né? Está bonitinha aí, até marcando o lugar do dono. Né? Se chegar atrasado, está lá, está guardando o lugar dele. Aqui ninguém senta. Pois bem, vamos falar hoje sobre o arrebatamento secreto. Base bíblica para o arrebatamento secreto. Anote, guarde, resiste. Quais são as bases bíblicas para o arrebatamento secreto? Primeira base bíblica. Segunda base bíblica. Terceira base bíblica. Quarta base bíblica. Não existe base bíblica para o arrebatamento secreto. Não há base bíblica
para arrebatamento. Em nenhum lugar da Bíblia você vai encontrar base bíblica para dizer que haverá um arrebatamento secreto da igreja. Pelo contrário, e a gente vai ver isso no próximo estudo, que é justamente a doutrina da aliança, ou o aliancismo, que nós vamos começar terça-feira próxima, se Deus permitir. O que nós temos, meus irmãos, na Bíblia, são relatos de que quando Jesus vier buscar a sua igreja, todo olho o verá. Sim. É o quê? Enoque? Foi arrebatamento secreto da igreja? Não foi. Não foi, é isso. É isso mesmo, tá certo? Não foi nem secreto, porque Moisés resistiu, tá lá e foi visto, e nem foi arrebatamento da igreja, segundo o dispensacionalista, tá certo? Não existe. Ionara está com a mão levantada ali, ela vai responder, porque ele não vai perguntar não. Diga. Eu sabia. Isso. Boa pergunta, como é? Pode explicar. Eu vou responder, mas guarde essa pergunta, porque eu vou explicar o que é que significa a palavra arrebatamento, coisa que não está nesse texto aí. Eu vou explicar. O texto diz que 2 estarão no campo, um será levado. A palavra grega aí não é arrebatamento, não é arrebatado, será levado, conduzido. A palavra no grego, acho que eu coloquei, a palavra no grego para arrebatamento significa alguém que é tomado e não levado. A palavra que está aí no hebraico é: um será deixado e outro será levado, não será arrebatado. Tá certo? Qual é a explicação desse texto aí de Mateus 24? A explicação é que quando Jesus vier, não serão todos que serão salvos. Alguns serão salvos, os eleitos de Deus, e aqueles que não são eleitos de Deus, eles não serão levados. A explicação bem simples, bem lógica. Qual é o erro da doutrina dispensacionalista quando pega esse texto aí? É porque eles interpretam Mateus 24 no português, a nossa Bíblia. E todos nós sabemos que a Bíblia foi escrita em hebraico, o Antigo Testamento, e em grego, o Novo Testamento. Nós precisamos interpretar a Bíblia na sua língua original. Entendeu? Porque senão a gente vai cair no erro do dispensacionalista e dizer, está aqui o texto. Um será levado e outro ficará. Será deixado. Mas o termo ali grego para levado é alguém que é conduzido. Ou seja, quando Cristo vier, nem todos os homens serão salvos. Apenas os eleitos serão levados, conduzidos, e aqueles que não são eleitos permanecerão nessa terra para sofrer a ira de Deus, que é o juiz eterno do Senhor. Deu para entender? Tranquilo? Alguma outra dúvida? Não? Comentários? Prontos. Não temos base bíblica para arrebatamento secreto. Ok? Então, se porventura algum dispensacionalista for brigar com você, entrar em treta com você, não, porque vai ter um arrebatamento secreto, você simplesmente pergunta, me mostra um texto. Aí vai mostrar Mateus 24, e aí você já ouviu a explicação, tá ok? Tá certo, irmãos? Então vamos lá caminhar. Agora você lembra disso aí, não lembra? Olha só. E foi, eu também, não foi, irmã? Terça-feira, a irmã trouxe o meu pecado à tona aqui terça-feira passada. Quem estava aqui sabe qual é o pecado do pastor, não é? Sabe. Meus irmãos, vamos lá. Esse segundo filme aqui, que na verdade foi um livro, que se tornou um filme, Deixados para Trás. Alguém já assistiu Deixados para Trás? Pronto, olha aí, um bocado de dispensacionalista aqui hoje, tá certo? É justamente ele que afirma que nas Escrituras é possível não somente identificar textos bíblicos que falam sobre o arrebatamento secreto, como também é possível identificar na Bíblia o pré-tribulacionismo. A gente vai falar sobre a grande tribulação. O pré-tribulacionismo afirma que a igreja não passará pela grande tribulação. Ok? De forma simples.
A gente vai tratar sobre a grande tribulação, mas de forma simples é isso. Pré-tribulacionista, já está dizendo o nome, né? Pré-antes. Então a igreja vai ser arrebatada secretamente antes da grande tribulação. Tá ok? Esse filme, Deixados para Trás, é justamente desse que afirmou que na Bíblia tem respaldo para dizer que a igreja vai ser arrebatada e vai ser arrebatada antes da grande tribulação. O que gerou esse filme aí, na verdade essa novela aí, né? Do Apocalipse, que retrata muito bem sobre a questão do arrebatamento, tá ok? Eu não sei se dá para os irmãos ver essa frase abaixo do nome Apocalipse. Tem como dar um zoom aí, Léo? Só nessa imagem aí do Apocalipse. Isso, olha aí. Deu para ver aí de trás, não? Mais ou menos, né? Eu vou ler para vocês. Olha o que diz. Agora tem que botar mais para cá, né? Pronto, aumenta, pode aumentar. Pode aumentar. Isso, mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Aí, isso. Agora dá para ver mais ou menos, né? Eita, tem que trocar de óculos, viu? Olha o que diz o slogan da novela. Olha o que diz. Uma novela prevista quando? É ou não é calvinista? Foi predestinada há mais de 2000 anos. Agora o ponto que eu queria falar com os irmãos e mostrar aos irmãos, olha como é de maneira sutil. E aí, interpretação de texto. Tá certo? Não tem nenhum professor de português não, né? Só de matemática ali. Interpretação de texto. O que significa entre linhas essa palavra? Uma novela, essa frase. Uma novela prevista há mais de 2000 anos. Como você interpreta essa frase? Vamos lá, duas pessoas, bem rapidinho. Uma novela prevista há mais de 2000 anos. Os universitários, cadê? Que foi previsto na Bíblia. Como é o nome da novela? Quem escreveu Apocalipse? Olha a interpretação. Isso quer dizer que o autor da novela Apocalipse foi quem? Trilhinhas, percebe como é sutil? Isso traz a ideia de que o apóstolo João, quando escreveu o Apocalipse, estava escrevendo cena por cena as falas dos autores de Apocalipse. Não é sutil? Pode diminuí-lo, Léo. Vamos lá, vamos continuar. Quem passará pela grande tribulação? Agora, a gente vai entrar em exegese bíblica. 3 textos bem simples da gente interpretar. Eu vou pedir para todo mundo abrir. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 10. Todos abrimos. Vou pedir ao presbítero Amaury para ler. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. E os demais acompanham o texto. Agora acompanhem, lendo e fazendo a interpretação dispensacionalista. Quem vai passar pela grande tribulação? Esses 2 primeiros textos, enquanto os irmãos procuram, 1 Tessalonicenses, esses 2 primeiros textos, eles interpretam como... Não, eita, dei a cola. Eles interpretam como quem não vai passar a grande tribulação. Tá certo? Então, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9, não vai passar pela grande tribulação. Jeremias, capítulo 30, verso 7 a verso 9, são aqueles que vão passar pela grande tribulação. E é em Jeremias que nós vamos ver aquele termo, as dores de Jacó. Mas vamos por parte. Presbítero Amaury, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, e Onara, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9. O presbítero Amaury lê primeiro, e aí os irmãos vão abrir depois lá em 1 Tessalonicenses e acompanha a leitura de Onara. Pode ler, presbítero. Que nos livra. Quem é ou quem são esse nos livra?
É Israel ou a igreja? Que nos livra, olha a interpretação, e eu queria chamar a atenção dos irmãos para isso. A interpretação dispensacionalista diz o seguinte: nos livra da ira vindoura. Qual é a interpretação dispensacionalista da ira vindoura? A grande tribulação. Então, interpretando esse versículo 10 de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, os dispensacionalistas dizem o seguinte: Paulo está dizendo que a igreja será livrada da grande tribulação. Porque Paulo está dizendo que ele nos livra da ira vindoura. Essa é a interpretação dispensacionalista. Tá certo? Alguma dúvida nesse texto? Não? Deixa eu abrir um parênteses aqui. Meus irmãos, nós estamos estudando a doutrina dispensacionalista, mas isso não quer dizer que você vai ser dispensacionalista, não. Certo? Você vai levantar sua mão, aceitar Jesus e vir aqui para frente. Tá certo? Nós não estamos dizendo, irmão, seja dispensacionalista. Não, nós estamos dizendo porque nós não somos dispensacionalistas. Tá certo? Fecha parênteses aqui. Entenderam a explicação da exegese bíblica dispensacionalista? Nós não acreditamos dessa maneira. E aí eu vou dar uma palhinha da exegese aliancista desse texto. O que Paulo está falando, que Jesus Cristo nos livra da ira vindoura, a ira vindoura não é a grande tribulação. A ira vindoura é Apocalipse capítulo 20, o julgamento final. Tá certo? Jesus não nos prometeu que iria nos livrar da grande tribulação, mas Jesus nos prometeu que iria nos livrar da ira de Deus. Tá certo? Do juízo final. Quando Paulo escreve a carta de Romanos aos Romanos, e vai dizer que nenhuma condenação há para quem? É sobre essa ira vindoura que Paulo está falando aí no capítulo 1 de 1 Tessalonicenses, versículo 10. Tá ok? Entendido aqui, irmãos? Segundo texto. Abra sua Bíblia, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 9. Leonardo pode ler. Deus não nos destinou para a ira. Qual é a interpretação dispensacionalista para a ira? A grande tribulação. Tá certo? Então, mais uma vez, a doutrina dispensacionalista está dizendo que Paulo está afirmando que Deus não nos destinou para a grande tribulação. E é justamente de textos como esses que nós acabamos de ler, e eu trouxe apenas 3, por conta do horário, para não ultrapassarmos o horário, para que os irmãos possam entender que uma exegese errada do texto faz ou torna toda uma doutrina errada da igreja. Quando nós fazemos exegese errada do texto e fazemos dessa exegese uma doutrina para a igreja, a nossa exegese está errada e a doutrina da igreja também está errada. Tá ok? Nós não cremos assim. Doutrina aliancista crê que a ira, mais uma vez que Paulo vai falar, é sobre o julgamento eterno, ou o juízo eterno de Deus. E esse juízo eterno não será na grande tribulação, mas será no grande julgamento, no dia do juízo eterno. Tá ok? Então entendemos aqui, nesses 2 versículos, nesses 2 capítulos de 1 Tessalonicenses, quem não vai passar pela grande tribulação, segundo os dispensacionalistas. Tá certo? Então a igreja não vai passar. Se a igreja não vai passar pela grande tribulação, o que vai acontecer com a igreja? Será arrebatada. Antes da grande. Por isso o nome pré-tribulacionismo. Antes da grande tribulação. Ou seja, para as igrejas pentecostais e neopentecostais, e algumas ditas reformadas, a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação. Ela não vai passar pela grande tribulação. Ok? Abra sua Bíblia, Jeremias. Agora nós vamos ver quem vai passar. E vamos fazer exegese. Jeremias capítulo 30. Verso 7 ao verso 9.
Lembrando que a interpretação dispensacionalista da Bíblia, ela é literal, tá certo? É toda literal, de Gênesis a Apocalipse. E aí nessa interpretação literal da Bíblia, eles fazem a sua própria exegese. Quem não entende, pastor, o que é exegese? Nós já estudamos aqui sobre exegese, homilética, hermenêutica, ano passado, tá certo? Na terça-feira também. Mas resumindo, é tirar do texto o que está no texto. É isso que significa a palavra exegese. Tirar do texto o que está no texto. Só que a doutrina dispensacionalista, eles tiram além, não é? Além do que está no texto. Jeremias, capítulo 30, versículo 7 ao versículo 9. Todos acharam? Vamos ler, e à medida que vamos lendo, vamos fazendo a exegese. Vamos lá, versículo 7. Ah, que grande é aquele... Na sua Bíblia o dia está minúsculo ou maiúsculo? A doutrina dispensacionalista interpreta esse grande dia como o dia da grande tribulação. O dia da grande tribulação, certo? Aí você perceba, Jeremias e os irmãos, os adultos, classe de adultos, iniciaram domingo passado com o presbítero Amauri a revista sobre Jeremias e os irmãos vão caminhar muito sobre esse livro. A ideia que nós temos aqui, irmãos, é que Jeremias já estava prevendo a grande tribulação, né? Nessa interpretação. E que Jeremias já estava prevendo aqui a vinda de Cristo, o arrebatamento da igreja, os 1000 anos da grande tribulação. Quando ele fala, que grande é aquele dia. E ele ainda continua, olhe comigo, versículo 7. E não há outro semelhante. É tempo de... Lembra que eu falei há pouco sobre o termo angústia de Jacó, ou a grande tribulação? É desse texto que os dispensacionalistas tiram que será a angústia para Jacó. Pergunta: Jacó era igreja ou Israel? Igreja ou Israel? Então esse texto está se referindo à igreja ou a Israel? A Israel. Literalmente. Então, em outras palavras, Jeremias está dizendo, que grande será aquele dia. Será inigualável. Não há outro semelhante. É tempo de angústia para Israel literal. Aí ele continua o versículo 7 dizendo o seguinte: ele, ou seja, a nação de Israel, porém será livre dela quem? Da tribulação, da angústia. Versículo 8. Naquele dia, ou seja, na tribulação, diz o Senhor dos Exércitos: eu quebrarei, o seu jugo sobre o teu pescoço, e quebrarei os teus canzins, e nunca mais estrangeiro farão escravo deste. Versículo 9. Que servirá ao seu Deus, como também a Davi, seu rei, que lhe levantarei. Versículo 10. Não temas, pois servo meu, Jacó, diz o Senhor, nem te espantes, pois eis que te livrarei das terras de longe, e a tua descendência da terra do Jacó voltará e ficará tranquilo e em sossego, e não haverá quem o atemorize. Interpretação dispensacionalista. Quando Jeremias está falando aqui em Jacó e em Israel, seria o Israel literal. Aí perceba a interpretação deles. Caminhe comigo. Interpretação dispensacionalista. Deus está dizendo aqui, Jeremias está dizendo, com boca do Senhor, que Israel vai passar pela grande tribulação. Mas ao final da grande tribulação, Deus vai salvar novamente Israel. E perceba que é literal.
e Deus vai constituir novamente quem rei? Olha o texto. Qual rei? Davi. Davi novamente. Os irmãos entenderam aqui? Isso é literal para a doutrina dispensacionalista. A igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Israel, literal, vai passar pela grande tribulação. E ao final da grande tribulação, Deus mesmo vai salvar Israel, literal, e vai novamente trazer Israel para o seu território geográfico, e vai novamente ressuscitar quem? Quem? Davi. Quem é que vai reinar em Israel? Davi. O rei Davi vai novamente ser ressuscitado pelo próprio Deus e vai reinar nas terras de Israel. Isso é a interpretação dispensacionalista sobre a grande tribulação. Tá certo? Pedro? Já? Pronto. Tá certo? Então, a igreja pentecostal, neopentecostal e algumas que afirmam ser igrejas reformadas, acreditam que a igreja não vai passar pela grande tribulação, que Israel vai passar pela grande tribulação, mas no final da grande tribulação eles serão salvos e retornarão à sua terra em Israel, e Deus vai novamente restituir o próprio Davi, literalmente em carne e osso. Como os irmãos estão me vendo, Israel vai ver novamente em carne e osso, barba, cabelo, Davi. Irmãos, percebem? Que interpretação do texto. Qual é o erro dessa interpretação? Quem sabe aí, rapidamente. Ou está certa essa interpretação? Então não ficou calado. Correto, isso é perfeito. Eles vão voltar, diz o profeta Jeremias, eles vão voltar do exílio. Que exílio Jeremias está falando? A Babilônia, que os irmãos dos adultos vão ver durante a EBD, tá certo? Perceba que a interpretação literal faz com o texto. Não, Israel vai passar pela grande tribulação, e ao final dela, Deus vai restaurar Israel e vai novamente trazer Davi para o trono lá em Jerusalém. É daqui, meus irmãos, que o dispensacionalista tira a seguinte conclusão, de que quando Davi for restaurado a Israel, antes dele ser restaurado a Israel, haverá a construção do terceiro templo de Jerusalém. Lembra quem construiu o primeiro templo? Salomão. E aí veio Babilônia e derrubou e destruiu as portas, os muros, e o povo foi levado cativo. O povo volta de Babilônia e inicia-se a reconstrução. Profeta Ageu, Neemias, Esdras, e aí vem a construção do segundo templo no período de Jesus, os Macabeus e o período de Cristo Jesus, seu ministério na terra. No ano 70 depois de Cristo, vem Roma, invade Jerusalém e destrói o templo. Lembra da profecia de Jesus em Mateus capítulo 24, Mateus capítulo 25? Não ficará pedra sobre pedra. Os romanos vieram, destruíram o templo e levaram literalmente as pedras. Mas pastor, pedra? É porque na arquitetura do segundo templo, as pedras eram banhadas a ouro. E aí, já que não podia tirar o ouro, eles levaram a pedra junto. Não ficou pedra sobre pedra. Aí os dispensacionalistas estão aguardando agora a reconstrução do terceiro templo em Jerusalém. Tá certo? Vamos passar. Alguma dúvida até aqui? Não? Léo? Sim. Sim. Certo. Não, seria base para dizer que vai ser inesperável. Ninguém vai estar esperando a volta de Cristo. Vai ser algo como um ladrão, que não avisa quando vem. Quando ele menos espera, o ponto não é a rapidez do arrebatamento, mas é a rapidez com que Jesus vem. Quando Jesus chegar, quando
o mundo menos esperar, Jesus volta. É. Isso. Tá certo? Passa aí, Léo. Aqui não está passando, não. Por favor. Passa o slide. Não, aí já foi. Pronto, então o resumo é isso aí. Quem vai passar pela grande tribulação? Os judeus, os gentios, que não são, nem são, mas são. E o terceiro grupo que vai ficar? Imprudentes. Não? Tem alguma coisa errada aqui? O que é que está de errado aqui? O que é que está de errado, Adablian? O que é que está de errado aí? Tem alguma coisa errada aí? Não. Não. Opa, eu vi. Quem disse? A irmã Maria José. Os cristãos infiéis e imprudentes. Qual é o erro nessa frase aqui? Tem como, na doutrina dispensacionalista, tem como ser cristão e não ser arrebatado? Não, não. Para a doutrina dispensacionalista, todo cristão é o quê? Crente. Todo cristão é a igreja. Olha o erro, e mais uma vez sutil. Os cristãos infiéis, ou seja, se os cristãos são a igreja, então isso quer dizer que a igreja infiel vai ficar. A gente vai ver isso. Mas percebe que eles mesmos se contradizem. Os cristãos infiéis e imprudentes, que não foram arrebatados. Se eles dizem que a igreja vai ser arrebatada, como é que a igreja infiel vai ficar? É duas igrejas? São duas igrejas? Alguém ia falar? Isso. Só que aí é dois trigos, são dois trigos. Não tem trigo e joio. Porque os cristãos também são trigo. Não é? Em outras palavras, já respondo. Em outras palavras, é como se eu dissesse o seguinte: existe uma igreja que vai ser arrebatada, mas existe uma igreja que vai ficar. Sim. Sim. Certo. Não, a interpretação não é essa. A interpretação é a seguinte, Mateus 24. Depois disso, e esse evangelho será pregado a todas as, então virá o fim. A interpretação disso está nesse texto. Se a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação, quem é então que na tribulação vai pregar o evangelho? Como algum irmão ou irmã disse aqui, que vai ter o arrependimento, né? As pessoas, Dudu, que até disse, Jesus vem, arrebata a igreja e vai ter, depois do arrebatamento, vai ter arrependimento. Quem é que vai pregar arrependimento para esses que vão ficar? Justamente, perfeito, 10, é esse mesmo, é justamente, irmãos, é a igreja que vai ficar. Estão entendendo a distinção? Uma igreja vai subir, Dudu sobe, Talita fica. Então quem é que vai pregar o evangelho? Talita que ficou. Um exemplo, tá, irmão? Só um exemplo. Mas perceba que é justamente essa a interpretação. Acho que quem tinha levantado antes de Mili, alguém tinha levantado a mão, foi Ionara. Isso. Não tem. Fica. Mas não é a interpretação dos cristãos infiéis. A interpretação é de Mateus, e esse evangelho será pregado em todas as nações, então virá o fim. Ou seja, a igreja vai ser arrebatada,
vem a tribulação. Eu vou mostrar numa imagem, eu creio que vai dar para os irmãos ver. Mas é assim, a igreja é arrebatada, tá certo? Uma parte da igreja é arrebatada e a outra parte da igreja, que são os infiéis e imprudentes, ou seja, aqueles que não foram arrebatados, eles vão ficar na terra. E o que é que a igreja vai ficar fazendo na terra no tempo da grande tribulação? Pregando a todas as... E então virá o fim. Pergunta. É quem não vai ser arrebatado. Quem permanece firme na igreja. Na igreja. Quem são os cristãos infiéis e imprudentes? Não, mas assim, vou interpretar. Não, mas quem vai ser arrebatado são aqueles que vão perseverar até o fim. Aquele, porventura, que perseverar até o fim será salvo. Quem não são aqueles que vão perseverar até o fim? Os desviados. Aí entra nos cristãos infiéis e imprudentes. Aqueles que foram aqui na terra, provaram do evangelho. E qual é o texto? Hebreus capítulo 6. Provaram da graça, mas se desviaram da graça. Ou seja, se tornaram cristãos infiéis. Jesus vem, repetidamente, leva os fiéis. E quem é que fica? Os desviados. Aí o que é que vai acontecer com os desviados? Vão se converter e vão ser missionários em potencial. Entenderam? Os irmãos entenderam? Está claro aqui? Pois bem, esses vão ficar. Então, meu irmão, é tempo de se arrepender. Mili, depois Pedro. Irmãos, eu tenho 10 minutos, viu? 10 minutos cravado. Sim. Não, mas depois Jesus vem de novo, terceira vez. Vem. Calma, que a gente vai chegar aí. Calma. Você está querendo ser arrebatada, calma. Certo? Aguarda. Pedro, tinha levantado a mão? Quem não se converter na grande tribulação. Aí a gente vai chegar, calma. É outro que quer ser arrebatado. Calma. Eu vou mostrar. Está tudo aqui. Certo? Não é Deus não, mas eu previ que os irmãos iam perguntar fazer esse tipo de pergunta. Passa aí, Léo. Pronto, é a última imagem. Essa aqui. Está respondida aqui a vocês. Deus abençoe. Ótima semana. Entenderam aqui? Pronto. Entendeu tudo. Eita. Foi arrebatada a imagem. Bota aí, Léo. É a última, tá certo, irmãos? O último slide. Vamos lá. Vamos tentar entender rapidamente. Daí de trás, dá para ver. Valber, Pedro, dá para ver aí, enxergar. Eu pensei que ia ficar pequeno, mas dá. Olha a imagem. E essa imagem tem cada versículo bíblico. Agora você percebe que é um versículo só. É fora de contexto. Para dar base para a doutrina deles. Olha para cá, irmãos. Dá para ver aí de trás? Tá, né? Tá olhando para lá. Olha. Lá no início, primeira fase. Estão enxergando lá? Primeira fase. O que é que tem ali, primeira fase? Quem é que está lá na ponta de verde? Não, a igreja. É a era da igreja. Quando começou a era da igreja? Quem lembra aí? Rapidinho. Atos 2. Atos 2 começou a era da igreja. Quando vai terminar a era da igreja? Quem lembra? 1 Tessalonicenses. Eita, estão colando, né? Eita, estão colando. Pronto. Vamos lá. O que acontece na era da igreja? Olha quem vem descendo. Cristo. Cristo vem dos céus e ele para nas nuvens. Ele fica flutuando nas nuvens. Certo? Quem assistiu aqui Goku vai lembrar né? Fica nas nuvens flutuando. Essa é a imagem dispensacional. Eu tirei deles, tá certo? Não foi da minha cabeça não. Jesus vem e aí a igreja lá embaixo, estão vendo? O que é que há entre a igreja e a imagem de Jesus? O arrebatamento. Passa mais aí a imagem lá. Isso, olha aí.
Olha aí, depois do arrebatamento, o que acontece aí nesse declínio? Apostasia. Então, não é o que Dudu disse, que depois do arrebatamento o pessoal vai se converter. Presta atenção nisso. Depois do arrebatamento, eles vão apostatar cada vez mais da fé. Como assim, pastor? Quem era ateu vai dizer, ó, tá vendo isso aí? Isso é loucura. E as pessoas vão acreditar nos ateus. Não existe Cristo, não existe Deus. Eles vão cada vez mais apostatar da fé. Depois, na doutrina dispensacionalista, a igreja sobe e quem fica, cada vez mais vai se afundando no pecado. Meus irmãos, é cada loucura. Eu vi um pastor conhecido, dispensacionalista, que vai pregar na consciência cristã. Sabe o que ele explicou em relação a essa apostasia? Ele disse o seguinte, vai pregar na consciência cristã, e ele é dispensacionalista. Ele diz o seguinte, explicando isso aqui: a igreja sobe e o mundo fica apóstata. E o que é que esse povo que vai ficar na terra vai dizer em relação ao arrebatamento da igreja? Presta atenção, olha o que ele disse, olha a explicação dele. Eu creio, disse ele, que os que vão ficar na terra vão dizer, olha, tá vendo? Foram arrebatados pelos alienígenas. E eu estou falando porque eu vi o vídeo e eu vi esse pastor explicando isso. Por isso que haverá apostasia, porque os que ficarem vão dizer que os alienígenas estão purificando a terra, levando quem não presta e deixando quem bom. E é um pastor crente, de uma igreja evangélica, uma igreja batista. Não é daqui não, é de fora. E vai pregar na consciência cristã. Tá certo? É a explicação dele. Tem lógica isso, irmão? Tá ali, tá olhar para o lado e dizer, cadê Dudu? A Dabinha diz, os alienígenas levaram. Sim. Não, mas não é que ele assistiu a série. Eles acreditam nisso. Eles acreditam nisso. Tá certo? Thalita ser arrebatada, Dudu olhar para o lado e cadê minha mulher? Cadê minha esposa? Entendeu? Aí ele diz o seguinte. Eles explicam o seguinte. Que os alienígenas vêm, levam... Não sei se vocês já viram desenho, aqueles filmes de alienígena que fica parado no céu e uma luz vem na terra e leva abduzido a pessoa, vai subindo. Olha que interpretação. Haverá apostasia em 3 anos e meio. Isso aqui eles resumem o seguinte: as 70 semanas de Daniel. Daniel 9, capítulo 9, versículo 26, versículo 27, não estou enganado. Certo? 3 anos e meio, haverá a reconstrução, estão vendo aqui? Do terceiro templo. Quem é que vai estar nesse terceiro templo? O anticristo. Então, pela lógica, entenda aqui. Qual é o próximo passo da escatologia segundo a doutrina dispensacionalista? O arrebatamento. Jesus veio, ressuscitou, subiu aos céus. Qual o próximo passo? Jesus vem e arrebata a sua igreja. Esse é o segundo passo. Terceiro passo, a reconstrução do templo, lá em Jerusalém, que nós já falamos sobre isso. Tá certo? Quarto passo, o anticristo, que se levanta para reinar sobre a terra, trazendo paz, justiça, amor. Passa aí, Léo, mais para cá. 3 anos e meio. O que acontece depois dos 3 anos e meio da liderança, digamos assim, do anticristo? Aí ocorre a batalha do Armagedon. Já ouviu falar sobre isso? Os crentes agora vão brigar com um demônio. Vai sair na tapa, no murro, não sei. Vai ter o Armagedon, briga, luta mesmo. Irmãos, estou falando isso, mas é sério, eles acreditam nisso. Literalmente, os demônios vão lutar contra a igreja, literalmente.
Qual é o texto que eles usam para isso? Além desses de Apocalipse lá embaixo, eles usam o texto de Efésios capítulo 6. Revestivos com toda a armadura, para que possais resistir ao dia. Qual é o dia mau para eles? O Armagedon. Mas ela volta. A igreja volta. A igreja que foi arrebatada volta à terra para lutar contra os demônios. Vem para a terra de novo. Vem para a terra de novo. E aí, por fim, o que acontece? Por fim, para a gente concluir. Eu vou terminar na hora, viu, meu irmão Inácio? 9 horas. Não, mas alguns lugares, mas a maioria que a gente está estudando só a clássica. A clássica acredita que é a igreja que vem, Jesus não. Jesus vem no final para dar o último combate, digamos assim. Certo? Vai destruir Satanás com o hálito da sua boca. Está lá em Apocalipse. Mas enquanto isso é a igreja. O pau vai comer. Por fim, aí vem a vinda de Jesus, olha, a terceira vez. Terceira vez. Primeira vez, Jesus veio, morreu e ressuscitou, subiu aos céus. Entenderam? Segunda vez, Jesus vem e arrebata a igreja. Aí fica o ímpio, ficam os crentes desviados aqui na terra. Tá certo? Aí tem a batalha do Armagedon, que os crentes vêm novamente para a terra para brigar, para lutar contra os demônios. E aí por fim Jesus vem. Olha, a terceira vez que ele vem. Tá certo? É a terceira vez. A terceira vez que Jesus vem. O que Jesus vem fazer pela terceira vez? Ele veio com os santos e os anjos em glória. Sobe aí, Léo. E onde é que ele vai ficar? Sobe aí a imagem. Não, descer então. Descer. Aí, é isso. Para onde que Jesus vem? Para o Monte das Oliveiras. Sim. Não tem base bíblica. Não tem. Deixados para trás. Mas irmãos, literalmente. Deixados para trás. E Apocalipse da Record, a irmã viu. Oh, que pena. Tá certo? Então eles acreditam que Jesus virá mais 2 vezes. Uma para arrebatar a igreja e outra para reinar lá no Monte das Oliveiras. Aí é a segunda chance ou a segunda repescagem. Quem não foi arrebatado na primeira vez e que durante a grande tribulação se arrependeu, lembra dos desviados? Os desviados que se voltarem a Cristo, e aí vem o arrependimento. Aqueles que se arrependeram, segundo essa doutrina, quando Jesus vier na terceira vez, aí vai tudo junto. Vai ser tipo uma repescagem. Primeira vez, Jesus levou um pacote, tá certo? A segunda vez, Jesus vem levar quem ficou. Pastor, e quem não foi nem na primeira nem na segunda? Aí é juízo eterno, é tchau e bênção, é inferno. É o largo de fogo e enxofre. Aí não tem mais jeito não. Tá certo? Aí, meus irmãos, e aqui para a gente encerrar. Perceba que essa doutrina ensina que você pode ganhar e perder a sua salvação quando você quiser. E essa doutrina ensina que haverá uma segunda chance para aqueles que ficarem. Isso quer dizer o seguinte, que você pode aproveitar a sua vida, quando Jesus vier a segunda vez e arrebatar a igreja, aí você se arrepende. Agora não, agora o povo sumiu, né? Agora eu vou me arrepender, vou ajeitar a minha vida, porque quando Jesus vier de novo, a repescagem, aí eu vou, agora eu estou aqui. Por isso que traz a ideia de um legalismo na igreja. O que é legalismo? Não corte cabelo, não pinte unha, não coloque maquiagem, os homens não joguem bola, e por aí vai. Aí ensina o que? Para a gente concluir essa fase dispensacionalista, de que aqueles que foram do Antigo Testamento, como eles serão salvos? Eles não são salvos. Eles vão passar pela grande tribulação para se arrependerem e aceitarem a Cristo durante a grande tribulação. É o que eles dizem. Como assim, pastor? Lembra de Abraão? Lembra de Davi? Lembra de Isaac, Jacó? Pronto, esses grandes homens. Sansão. Estão lembrados de Sansão? Antigo Testamento. Quando Jesus vier, ele vai arrebatar a igreja. E quem é a igreja? Somos nós. E o povo do Antigo Testamento? Não, o Antigo Testamento ele não vai levar agora não, calma.
Eles vão passar na peneira, na grande tribulação. E aí depois da grande tribulação, Jesus vem, aí sim ele vai juntar a igreja com aqueles do Antigo Testamento. Essa é a doutrina dispensacionalista. Levanta a mão. Quer aceitar Jesus? É dispensacionalista? Ora aí, Cícero, por ele. É literal, a gente viu, acho que semana passada. O número da besta 666 é o chip. Como se o apóstolo João, lá 2000 anos atrás, já soubesse o que é um chip. Ó, tecnologia. Ele previu um chip na mão direita, na testa. E aí é a interpretação literal. Sim. Não. Tem interpretação que diz o seguinte, que ele não viu um helicóptero, ele viu como se fosse gafanhotos, que estivesse com as suas asas abertas. E aí a aplicação é de que é o seguinte, João estava na Ilha de Patmos, 2000 anos atrás, não sabia nem o que era carro, quanto mais helicóptero. Aí ele previu que seria um helicóptero. Aí é onde você entra nessa pergunta aí. Não tem lógica isso. Não tem nem base bíblica, nem pela razão dá para entender isso. Como é que João, um judeu do primeiro século, não sabia nem essa tecnologia, energia, não tinha nem energia. João ia prever um helicóptero. Júlia, para a gente encerrar. A primeira volta foi na morte, a segunda no arrebatamento, a terceira é uma repescagem. Bem resumido assim. Quem não foi na primeira, quem não foi na segunda, vai na terceira vinda. Quem não foi na segunda e não foi na terceira, aí é só a graça. Nem a graça, é só o fogo de largo, só o juízo, fogo de largo e enxofre. Encerramos aqui, irmãos, doutrina dispensacionalista. Semana que vem a gente inicia a doutrina da aliança. Certo? Então ficar de pé. Vamos orar. Eu espero que tenha sido bem explicado para os irmãos, que os irmãos tenham entendido bem direitinho aí a questão da dispensação, tá certo? Irmãos, só para a gente encerrando. Esse estudo aqui não é para você debater contra dispensacionalistas. Não é para você sair na tapa com ele e ir atrás de treta. E não é para você se achar melhor do que eles. É para a gente entender. Entender por quê. Presta atenção. Por que a igreja presbiteriana ela não é dispensacionalista? Por causa de interpretações bíblicas como essa. Tá certo? Aí, semana que vem, querendo Deus, se Deus não vier, e se ninguém for arrebatado, a gente vai estar aqui e vamos estudar o que nós cremos, a doutrina da aliança. Tá certo? Pedido para o presbitério